convidar de imediato o nosso professor Fábio Scopel Vanin para a apresentação da primeira pesquisa. O professor Fábio é doutor em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, está realizando estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, Portugal, é pesquisador visitante na Universidade de La Coruña, na Espanha. Atuou como assessor jurídico da Câmara de Vereadores, coordenador jurídico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e secretário municipal do Urbanismo de Caxias do Sul. Atualmente é professor da área de Conhecimento de Ciências Jurídicas, da UX, com atuação na graduação e no programa de pós-graduação em Direito. Muito bem-vindo, Fábio. Obrigado por ter aceito o convite da universidade. Vai nos tratar do Observatório de Direito Urbanístico, Plano Diretor e Prevenção a Desastres. Obrigado. Então, bom dia a todos. Gostaria de saudar o professor Everaldo, na pessoa do pró-reitor, agradecer a todos os professores aqui presentes, todos os mestrandos, doutorandos, amigos, colegas. Dizer que é uma honra muito grande estar participando dessa atividade da pró-reitoria. Eu tenho tentado estar presente em algumas e toda vez que a gente tem a oportunidade de participar, a gente aprende muito e fica bastante, no meu caso, surpreso, porque eu faço parte aqui do corpo docente da UX há aproximadamente 2 anos, né? Com a densidade, com a quantidade de trabalhos, com as diferentes áreas, com as diferentes pesquisas e toda a estrutura acadêmica e de pesquisa que a universidade tem, o alcance da pesquisa da UX. Então, estar participando dessa atividade da pró-reitoria, para mim é uma satisfação muito grande. Eu, apesar de estar na universidade há pouco mais de 2 anos, eu me sinto muito integrado, né? Tenho desenvolvido trabalhos com o ISAM, com o IPS, né? Também lá com o setor da arquitetura e urbanismo, também algumas atividades, porque a minha pesquisa ela é jurídica, mas ela dialoga com as diferentes áreas do pensamento. Quando a gente fala de plano diretor, a gente está falando de um documento que tecnicamente ele é assinado por um arquiteto, por um urbanista, eventualmente por um geógrafo, mas que ele vai envolver questões jurídicas, porque ele vai estar instrumentalizado numa lei, né? Então é por isso que a gente participa. Tem o caráter econômico muito forte também, porque ele vai ter que dialogar com as leis orçamentárias, né? Tem a questão ambiental, daí que envolve todas essas áreas de saneamento, proteção florestal, entre outras questões, porque não há como pensar planejamento urbano sem pensar meio ambiente. E por que não as áreas mais voltadas para aquelas ciências sociais, humanas também, porque há toda uma preocupação o que as pessoas pensam de cidade, quais são as necessidades das pessoas, né? Pesquisas técnicas de assistência social, a própria sociologia contribui muito com as diferentes maneiras de pensar a cidade, a filosofia também, né? Então essa integração ela é muito importante. Aqui eu vou focar minha apresentação num projeto de pesquisa que a gente apresentou para a FAPERGS, dentro daquele edital Novos Doutores, que eu acho que normalmente é o primeiro, é o meu primeiro financiamento de pesquisa, né, junto à FAPERGS, foi aprovado no edital do ano passado. Ele já está em andamento, está na metade de fazer a primeira prestação de contas agora no mês passado, né? E a gente já tem alguns resultados interessantes, né? Que é o Observatório de Direito Urbanístico. O enfoque do observatório são os 10 maiores municípios do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa delimitação. E aqui eu quero dar destaque para um levantamento que a gente fez voltado a desastres, porque o plano diretor tem um papel fundamental. Então, o observatório ele traz uma série de outros dados sobre os 10 maiores municípios gaúchos, mas a nossa ideia aqui é dar destaque para isso justamente por toda essa situação que assolou o Rio Grande do Sul e por todo o trabalho que a UX está desenvolvendo nessas estruturas técnicas da universidade para tentar contribuir com os municípios para que isso não volte a acontecer. Então, dá um enfoque no que a gente pesquisou sobre esse ponto, que são dados que já estão disponíveis lá, né? Então, eu tentei seguir aqui a ordenação que eu recebi, né,
da pró-reitoria. O problema de pesquisa apresentado na FAPERGS era em que medida, nos 10 maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul, há um padrão de conteúdo, há um padrão no processo de revisão e há um padrão na regulamentação dos instrumentos jurídicos urbanísticos exigidos pelo Estatuto da Cidade. Por que isso? Quando a gente começa a fazer um trabalho de direito comparado, e eu falo aqui a comparação do direito brasileiro com o direito português, com o direito espanhol, a gente percebe que a nossa estrutura normativa ela dá muito mais liberdade para os municípios desenvolverem o plano diretor com mais autonomia municipal. Isso se dá por diferentes motivos. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a nossa estrutura federativa, que valoriza muito a autonomia local dos municípios, mas há outras questões também, né? Então, na prática, o que acaba acontecendo? E a pesquisa vai confirmar isso, ainda que ela não esteja concluída, né? Que é uma hipótese, é uma coisa que reiteradamente na doutrina, que é como a gente chama a ciência jurídica, a gente verifica que cada município desenvolve o plano diretor de acordo com a sua realidade, com o seu pensamento. O conteúdo obrigatório que é previsto na legislação federal é um conteúdo muito básico, muito pequeno, né? Então, o que a gente acaba tendo? Uma distinção muito grande dos planos diretores. Por um lado, isso é bom, porque fortalece a autonomia local, mas, por outro, do ponto de vista técnico, quando a gente não repete as coisas, elas tendem a não evoluir. Então, parece muitas vezes que cada vez que o município vai revisar um plano diretor, ele começa do zero, a partir de outra metodologia, a partir de outra questão, né? E quando a gente não sabe muito bem o que o município vizinho está fazendo, também de repente melhores práticas acabam não sendo repetidas. Então, nesse momento da pesquisa, a gente até tem uma visão um pouco crítica sobre essa abertura, né? E isso não é só no direito, se a gente olha os documentos na área da arquitetura, do urbanismo ou técnicos também, a BNT vai dizer, vai dar uma estrutura para o plano diretor, vai pegar cartilhas do Ministério Público, do CAL, de outras ordens técnicas, a gente vai ter diferentes conotações técnicas para o plano diretor, e isso acaba trazendo. Então, essa é a nossa ideia, olhar isso um pouco mais na perspectiva normativa e tentar, a partir dessa reflexão, trazer melhorias, né? Porque isso é um problema, né? Daí é mais ou menos aqui o que eu falei para vocês, não vou repetir até para mas está estruturada essa questão. Então, eu cito aqui, o Tribunal de Contas assinou um termo com o CAL, inclusive o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul assinou um termo com o CAL para dar uma delimitação melhor dos planos diretores, né? Então, isso também reforça a pesquisa em âmbito local, né? A BNT, orientações do Ministério da Cidade vão dar diferentes resultados. O que a gente tentou optar nesse financiamento? Ele é um financiamento de pesquisa que ele não visa pagar bolsistas, tá? O pessoal que está trabalhando, até tem alguns colegas presentes aqui, ele é um trabalho voluntário, né? Ele é um trabalho, quem está envolvido nessa pesquisa tem trabalhado de uma maneira ou porque tem um vínculo de bolsa com mestrado, doutorado, ou porque se interessa. A gente buscou levar essa pesquisa num âmbito de alcançar o maior número de pessoas. A área do direito urbanístico ela já é muito pequena dentro do direito. Praticamente não é uma disciplina de graduação, não é uma matéria que ela normalmente gera grandes discussões no Poder Judiciário. Então, no direito, ela tem uma certa um grande caminho a seguir, né? Não é um tema muitas vezes, não é um tema que desperta, né? Embora ela tenha uma quantidade de artigos e livros relevantes no Brasil, né? Então, a nossa ideia era levar essa pesquisa para uma plataforma digital que desse atenção e desse informações de uma maneira muito didática, muito simples e que qualquer pessoa, seja da área do direito ou não, pudesse ter acesso, né? Uma informação muito simplificada. Então, a gente tem um portal com informações muito simplificadas e, em paralelo, a gente está desenvolvendo alguns textos, alguns artigos, algumas pesquisas de análise de dados muito significativo. Então, parte do dinheiro do financiamento foi para o desenvolvimento dessa plataforma digital gratuita de caráter informativo educativo, né, que visa dar orientação sobre a importância do conteúdo do plano diretor e fornecer conceitos, dados, análises sobre as regulamentações dos planos do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, aqui está já no ar, é www.direitoeurbanismo.com.br.
né? Essa é a parte, a visão, o layout do site, né? Aqui a gente tem as cidades, as 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Na verdade, tem 11 cidades ali, porque acabou acontecendo o seguinte: quando eu apresentei o projeto, Rio Grande era o 10º e Passo Fundo o 11º. E daí, quando saiu o censo, que saiu atrasado, daí o Passo Fundo passou. Então, nas qualitativas, nós estamos trabalhando com Passo Fundo, mas aqui no site tem 11, nada impede que a gente vai expandir isso depois, né? Isso é uma pergunta que vem. Daí aqui acima a gente tem outras questões que até nem estavam no projeto da FAPERGS, que é um ponto de conceitos. Então aqui a gente traz vários conceitos relacionados ao direito urbanístico com quase que nem dicionário, assim, com uma explicação do vocábulo de maneira bem direta. E a gente já tem 50 obras cadastradas, não o conteúdo das obras, mas a indicação. Isso também é um desafio muito grande, né? Muitas vezes lá no mestrado, doutorado, o pessoal vem, professor, eu quero pesquisar tal instrumento, ou quero pesquisar a operação urbana consorciada, quais são os livros? É só entrar ali, vai ter um item, tem tanto a seleção por nome de autor, quanto a seleção por nome de conteúdo, né? Daí aqui é um pouquinho, né? Cada município que a gente entra, aqui é cada conjunto de dados, né? Que é conceito geral do plano diretor. Esse está concluído, inclusive ontem recebemos o artigo publicado numa revista A3, que a gente já tem análise qualitativa, vamos colocar no site também. O segundo é gestão, revisão e controle, que entra na parte dos conselhos, que a gente também está desenvolvendo com o mestrando um artigo, né, fazer análise qualitativa dos dados. E aqui é meio ambiente, risco e desastres, que a gente já tem os dados de desastres, e meio ambiente vamos estar construindo um artigo com doutorando do programa, né? Então aqui tem Porto Alegre, os outros vão ter, aqui a questão das definições, né? E aqui a questão dos livros, né? Que a gente tem livros do professor Adir Baldo Reck, que é foi meu orientador no mestrado, é o parceiro principal da área, ele ainda é o titular das disciplinas de direito urbanístico do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado. Então tem os livros do professor Adir aqui também, né? Que sempre foi um parceiro e uma inspiração assim nessa temática, né? Então, aqui é onde a gente quer chegar no final, a gente quer apresentar esses dados. Ficou desconfigurado aqui, mas são 4 grupos de dados, falta um aqui que diz falta dos instrumentos. Acabei passando errado aqui para a turma, né? Então, isso já está concluído, conteúdo geral do plano diretor, norma, nome dado ao plano, conceito, objetivos, diretrizes, e a questão da gestão, revisão e controle também já está concluído, só falta pesquisa, terminar o artigo. Zoneamento, nós estamos começando a levantar os dados e tem mais um que trata dos instrumentos. Além disso, nós vamos trabalhar com meio ambiente e também patrimônio histórico e cultural, que também vai ser desenvolvido. Tem 2 doutorandos trabalhando na questão da proteção do patrimônio histórico e cultural na perspectiva dos planos diretores e também vão estar aqui. Então, aqui é um pouco dos dados, né, pessoal? Isso aqui é os dados, que é um quadro que está no artigo que a gente publicou, né, que a gente tem o nome dos municípios. A gente já tem uma distinção aqui nos 10 municípios maiores gaúchos, alguns regulamentam o plano diretor por lei ordinária, outro por lei complementar. Isso é uma questão formal, mas já chama atenção haver uma discrepância, né? Aqui o ano da lei também muito diferente, alguns mais atualizados e alguns nem tanto, né? Alguns têm uma data do plano diretor mais antiga, né, e não atualizou. Tem um município que até tem um plano diretor anterior ao Estatuto da Cidade e que tá com um processo de discussão lá, mas não concluiu, né? Esse é um dado muito interessante, mas que sempre chama muita atenção. De repente é por ser um dado simples, mas ele sempre chama muita atenção. Dos 10 municípios que nós pesquisamos, tem 9 nomes de planos diretores diferentes. Então, nem na nomenclatura a gente não tem um padrão, né? Olhando só para os 10 maiores municípios de Caxias do Sul. Imagina se a gente vai olhar para todo o Rio Grande do Sul, imagina se a gente vai olhar para o Brasil, né? Então, aqui a gente tem um problema bem evidente de que a hipótese da pesquisa ela é muito provável, né? E já, enfim, já dá para dizer. Aqui também a gente criou uma classificação, né, de tipologias de planos diretores,
Porque o plano diretor não começou com a Constituição, não começou com o Estatuto da Cidade, ele é algo muito mais antigo, né? Mesmo quando não tinha uma exigência constitucional ou uma exigência em legislação federal para o plano diretor, ele já existia, ele já era uma prática, né? Então, tem alguns exemplos de planos que eram voltados para a estética urbana, como o de Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre também tem um muito significativo, que foi o plano de melhoramento urbano. Então, são modelos pré-constitucionais. Nós temos um modelo constitucional que ele é mais focado na política urbana em específico, e nós temos um modelo que a gente chamou aqui de novas nomenclaturas, né? Que ele já vai entrar com aspectos ambientais, de mobilidade, integrado no próprio texto do plano diretor, muitas vezes ingressando na competência de outros planos, o que pode ser bom ou não ser, vai depender muito do caso em concreto, né? Então aqui também, né, o conceito vai mudar bastante, e aqui um quadro mais geral que reforça essa distinção, né? A quantidade de objetivos vai mudar em cada plano, alguns nem utilizam a perspectiva de objetivos do plano, as diretrizes também, alguns copiam e colam as diretrizes do Estatuto da Cidade, outros elaboram, outros sequer citam diretrizes. Quanto aos princípios também, princípios é um elemento muito importante no direito, aqui se vê que na maioria da lei do plano diretor, o que se chama de princípios não são princípios jurídicos, né? Então, todas essas questões aqui são pertinentes, né? No ponto aqui que eu queria dar destaque para a apresentação, né, diz respeito à questão dos desastres. Então, começou toda essa situação em 2023, em especial no Vale do Taquari, 2024, todo o Rio Grande do Sul, e a gente foi buscar dados sobre essa questão. Por quê? Em 2011, teve toda uma situação semelhante à do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em especial por deslizamentos, enxurradas e uma série de questões. E por causa daquelas situações que aconteceram no Rio de Janeiro, em especial na região serrana, a nível nacional se criou a Política Nacional de Defesa e Proteção Civil. Essa lei é de 2012 e ela alterou o Estatuto da Cidade. E uma alteração que ela fez no Estatuto da Cidade foi exigir que os planos diretores das cidades suscetíveis a desastres, que estejam previstas num cadastro nacional que ainda é muito obscuro, né? Qual que é o alcance dele, né? Deveriam ter uma parte do plano diretor voltada para essa prevenção. E, além disso, municípios com menos de 20 mil habitantes que não têm o plano diretor como obrigatório, são obrigados a ter o plano diretor se são suscetíveis a desastres, que já resolveria. Isso é regra de 2012, para implementação originariamente em 5 anos. Então, a gente normalmente costuma dizer que a lei chega tarde. Nesse caso, a lei chegou e não foi implementada. Mas o grande problema aqui é que esse cadastro nacional ele nunca foi claro. Daí, no final de 2023, um cadastro veio a público, né? Mas não se sabe muito bem se é o cadastro nacional e é onde estão esses dados aqui, né? Esses dados aqui. Né? Então, dos 10 municípios, esses dados são do cadastro, ele leva em consideração dados até 2022. Então, ele sequer levou em consideração os eventos de 2023, 2024. Né? Vejam que ali já tinham 9 dos 10 municípios maiores do Rio Grande do Sul numa condição de ser suscetível à inundação, enxurrada ou deslizamento, que, de maneira mais simplista, desastres, né? Grandes desastres. Né? As pessoas atingidas em alguns já tinham um apontamento, em outros não. A grande maioria, o risco de desastre é tanto para inundação, enxurrada e deslizamento, e alguns não vão ter o deslizamento, alguns não vão ter a enxurrada, alguns não vão ter a inundação. Caxias está nos 3 aqui, né? Alguns não têm o deslizamento, né? Então, a gente vê que os planos diretores dos 10 maiores municípios do Rio Grande do Sul, eles precisam ser revisados na perspectiva dos desastres, e pelo estudo que a gente tem feito, a gente está com os 10 planos diretores na mesa, assim, né? Até então não se teve essas atenções, né? Não há uma questão de responsabilidade civil, de responsabilidade penal aí dos gestores por causa dessa questão que esse cadastro não é claro, né? Mas é um apontamento interessante para futuras melhorias, né? Então, os impactos na pesquisa é justamente dar
uma divulgação no plano diretor, nos seus dados, de maneira simples, por isso que a nossa ideia no site tem dados ali são dados muito diretos, quem entrar vai ver, para qualquer pessoa acessar e entender, né? E a gente ficou muito feliz. Aqui está o nome dos pesquisadores, alguns estão presentes, aqui a Jerusa, o Eduardo, o Gabriel, a Gabriela, que é estudante de iniciação científica, inclusive, concluiu agora, o Giovanni, o Severino e o Vanderlei, aqui é a nossa equipe, todos ligados ao PPG-DIR, exceto a Gabriela, que era da iniciação científica. Nós temos vinculação com o ODS-11, por óbvio, né? Cidades e comunidades sustentáveis, que a gente ficou muito feliz foi isso. A gente fez uma ação aí de contratar uma assessoria de imprensa para dar uma divulgada, e a gente conseguiu levar o nome da universidade para vários lugares, né? Então, a gente deu uma série de entrevistas aí no mês de junho e começo de julho sobre o tema, e eu destaco aqui no Jornal do Comércio, que a gente teve chamada de capa aqui, né? Agora, pesquisa trata dos planos diretores e uma página inteira aqui sobre a nossa pesquisa, então acho que isso é bem importante também, né, para poder divulgar. Essa é uma ideia e, sem dúvida nenhuma, o caráter científico, né, saiu hoje esse artigo aí da revista Interesse Público, né, essa é a ideia, vai ter outros com certeza, porque a pergunta que o pessoal sempre faz, mas por que só os 10 municípios? É porque a gente tem que ter perna para pesquisar, né? Não tem como ir mais longe. Quem sabe aí a gente liga essa pesquisa, a ideia é essa, né? A ideia é que o observatório ele recebe como primeira pesquisa os 10 planos diretores do Estado do Rio Grande do Sul, mas aí tem um campo muito grande, aí dá para trazer os trabalhos da UX no âmbito dos planos diretores aqui para dentro de alguma forma, conversar lá com o professor Pedoni, com o professor Pedro Inda nesse sentido, né, algumas outras questões que a gente pode trabalhar, as próprias pesquisas dos alunos, né, eu tenho que cadastrei muito livro do Edux, para além do professor Adir também que trata da matéria, tem que jogar aí para dentro, então a ideia é essa, né, o site começa com a pesquisa dos 10 planos diretores, o observatório, né, começa com a pesquisa dos 10 planos, e a ideia é expandir ele para outras questões. Essa era a minha apresentação e agradecer mais uma vez a atenção de todos.